mais jovem, né, a menina mais jovem, resolve, assim, como de brincadeira. O relato diz assim, que esse relato está no livro História do Espiritismo e é o depoimento da mãe delas. Ela diz assim: minha filha menor, Kate, de 11 anos, disse batendo palmas: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. Então, numa brincadeira, ela fala assim: vou brincar com esse negócio, né? Mais ou menos assim, faça o que eu faço. Falou aquilo, né? Imediatamente seguiu-se o som com o mesmo número de palmadas. Quando ela parou, o som logo parou. Então Margarete disse brincando: agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. Então os ruídos se produziram como antes. Ela teve medo de repetir o ensaio. Então Kate disse, na sua simplicidade infantil: olha por que sabem que foi 31 de março de 1848. Mamãe, eu já sei o que é. Amanhã é 1º de abril e alguém quer nos pregar uma mentira. Então ela estava considerando que era alguém lá fora que estava respondendo. Mas aí a mãe, quando viu aquele processo e ouvindo isso da filha, ela resolveu questionar. E ela resolveu perguntar uma coisa que só ela, na casa, saberia. Ela perguntou as idades, quantos filhos e qual a idade dos filhos que ela tinha. E ela ficou impressionada porque, além dos filhos vivos, encarnados, a avó, a Batida, falou também de um outro filho que ela tinha até esquecido que tinha desencarnado. Coitada, acho que no sufoco, né? Que mãe que esquece que um filho desencarna. Então ela ficou muito impressionada com aquilo, chamou o marido foi na vizinhança, chamou o vizinho, vieram esses vizinhos, fizeram audição, né, das pancadas, isso tudo combinando quantas pancadinhas na parede, e ela ficou mais impressionada ainda e percebendo que não era algo falseando, porque a menina observou com ela: mãe, mesmo quando eu faço o movimento com as mãos, sem som, ele responde. Então ela fazia algum gesto que estava indicando algum tipo de pergunta e mesmo assim aconteciam as pancadas, mesmo que ela não tivesse verbalizado a pergunta. Aí o que aconteceu? Vieram os vizinhos, consideraram que as meninas, às vezes era aquele ambiente, que se tirasse as meninas daquele ambiente, tudo pararia de acontecer. Levaram as meninas para Rochester, que era a cidadezinha próxima ali, para a casa da irmã, né? E aí, vejam, era algo que precisaria acontecer. Ficou lá, né? Ficou lá na casinha as ocorrências. Não ficou na casinha. Começou a acontecer em Rochester também. Na casa da Leia, perturbando tanto que ela não tinha condições de dar as aulas de música dela. Ou seja, ela também era médium, né? Ela também estava oferecendo os fluidos para aquele processo. Então ela também estava participando de todo aquele processo, mas foi mais interessante ainda que não foi só na casa em que as meninas estavam, não. Em outras casas ali da pequena cidadezinha também começaram a acontecer ruídos pelas paredes, indicando que haviam mais pessoas e não só as meninas daquele jeito. Eles começaram a considerar que elas eram culpadas de tudo aquilo, né? E fizeram com que elas passassem por umas 3 sessões de investigação, daquelas assim, de colocá-las em cima de vidro, de amarrar os vestidos dela para dizer que elas não tinham como ficar, né, soltas e produzir aquilo por conta própria, mas em nenhuma situação eles conseguiram mostrar que havia falsidade naquele problema. Então as meninas continuaram e, como eu falei do Daniel, elas também, com o passar do tempo, começaram a fazer apresentações daqueles fatos em auditórios para que mais pessoas assistissem. Foram para a Europa, estiveram por lá também, passaram por dificuldades as mais diversas, principalmente no sentido de descrédito quanto ao que estava acontecendo. Ninguém sabia nada daquilo, né? E a ponto de uma delas, numa certa ocasião, afirmar para um jornal que tudo era mentira, que não havia acontecido nada daquilo. Em 1904,
aqueles fenômenos com as batidas tinha indicado que ali tinha sido assassinado, que quem dava as pancadas na parede era um mascate, que tinha sido assassinado na casinha algum tempo antes por uma quantia de $500 que ele tinha, ele indicou quanto, e que ele tinha sido enterrado no porão daquela casa. Só que todos foram ao porão, mas quando procuraram, só encontraram alguns fios de cabelo, alguns indícios de um corpo, algumas coisas, mas não tão taxativamente indicando que tinha sido enterrado ali um cadáver. Então desistiram desse sepultamento ali, de descobrir isso. E aí, muito tempo depois, em 1904, a casinha estava totalmente abandonada, né? E umas crianças brincando por ali se enfiaram ali, acho que com uma bola naquela casa, e perceberam que no porão havia uma parede que tinha caído. Havia uma parede depois de outra parede, e que entre aquelas duas paredes havia um esqueleto e, se não me engano, tenho quase certeza disso também, a caixa do mascate também estava ali, né? Então foi confirmado, e aí, juntando tudo, existe um relato que Conan Doyle traz em História do Espiritismo, um relato de uma empregada doméstica que trabalhou com uma família que tinha morado naquela casa um tempo antes. E ela faz um relato que dá a ideia correta de como foi que aconteceu aquele assassinato. O mascate chegou, ela queria comprar umas coisas dele, mas os patrões mandaram ela para casa naquela noite. No dia seguinte ela foi, ele já não estava mais. Ela foi ao porão e tinha um caroço, ela tropeçou em alguma coisa no meio, no piso, no porão. Aí ela comentou com os patrões, eles falaram que não era, que eles tinham feito alguma coisa ali, que aquilo ia ser consertado. Depois ela viu o patrão descer com coisas para arrumar e aí arrumou. Então, ao que parece, naquela ocasião eles tiraram, né, do buraco no solo e colocaram na parede com receio de que o Charles Rosner fosse localizado, que aquele esqueleto fosse localizado. Então, esse ponto, esse 31 de março, aquele dia em que a menina começa a é considerado o ponto inicial da codificação da doutrina espírita, né? É aquele ponto inicial do contato mais efetivo dos seres desencarnados conosco aqui no plano físico. Pode passar. E como a gente já deu a ideia, os fatos estavam assim acontecendo, os fatos espíritas estavam acontecendo por toda parte. Nos Estados Unidos, né, na Europa, em muitos lugares, a presença desses médiuns com essas possibilidades tão grandes levaram as pessoas, vamos dizer assim, comuns, a encontrar uma diversão diferente nas chamadas mesas girantes no inverno rigoroso de Paris. Então eles se reuniam, colocavam as mãos sobre a mesa e, passado um tempo, pediam ali que queriam ter algumas respostas esclarecidas e depois, né, continuavam com essas, brincando ali com respostas adequadas ou não, né? Eram as chamadas mesas girantes que serviam de diversão, então. Bom, então, para que serviram essas mesas? Elas são um pontapé inicial para a atividade, né, para a doutrina espírita, para a codificação da doutrina espírita. Porque é aí que Kardec volta a sua atenção a tudo o que aconteceu e que gerou a codificação. Pode passar, por favor. Aí nós vemos então Kardec, a data de nascimento dele, desencarne, 3 de outubro de 1804, 31 de março de 1869. Essa é a data em que ele desencarnou. Então aqui a gente faz só uma breve menção, porque isso vai ser retomado em outra aula. Então ele era também um polimata,
falava diversas línguas, ele falava francês, alemão, inglês, neerlandês e dominava também italiano e espanhol. Foi professor, era pedagogo, estudou com Pestalozzi e lecionou química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Então, Kardec ouviu falar das mesas girantes por amigos seus, isso está em obras póstumas. Então, em maio, em 54, quando ele estava com 50 anos, foi a primeira vez que ele ouviu a respeito das mesas girantes. Em maio de 55, ele resolveu assistir às experiências. Primeiro, ele não achava que aquilo ia dar em nada, era só brincadeira mesmo. Mas depois ele diz, de início, ele foi indo para as reuniões, elas foram se tornando sérias, e ele comenta que primeiro ele queria tirar, quando ele viu que tinham inteligências ali por trás daquele fenômeno, queria tirar as dúvidas dele, mas ele viu depois que ele devia publicar aquelas informações, porque se estavam resolvendo problemas, dúvidas que ele sempre teve, por que não considerar assim também para as outras pessoas, né? E aí foi assim que ele resolveu publicar o Livro dos Espíritos. E ele diz que passava as perguntas, levava para a resposta e pensava, analisava criteriosamente, que chegou a apresentar as perguntas a 10 médiuns que cooperaram com ele, né, em algumas das questões para resolver os casos. Então, assim iniciou o processo da codificação da doutrina espírita. Pode passar. E o Espiritismo, a gente lembra que aquela frase que estava lá, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Aí a codificação, nós também estamos passando só os livros, né, que foram publicados, o Livro dos Espíritos, o primeiro, e dele dá origem ao Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses são os livros do Pentateuco kardeciano. Então falamos assim só rapidamente, que depois vai ser tratado também, né? Além desses livros, tem também o livro O que é o Espiritismo, de 1859, Obras Póstumas, de 1890, e a publicação da Revista Espírita, de 1858 a 69, que são consideradas obras complementares do Pentateuco kardeciano. Pode passar. Também aqui nós ainda vamos tratar depois, nós mostramos apenas, reforçando isso, que o Espiritismo, na definição de Kardec, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Está aí o que é o Espiritismo no preâmbulo. É no finalzinho do preâmbulo que tem tanto a definição de Espiritismo quanto o tríplice aspecto. Eu achei muito interessante esse quadrinho aqui, porque ele diz, né, então, ciência, filosofia, religião nos ligando ao alto, e aí ele pergunta lá, ele nos liga, a religião, ela nos liga a Deus, ciência, comprova a verdade das coisas que acontecem e não entendemos. E a filosofia responde nossas dúvidas, né? Pode passar. E o objetivo, né? Quais são os objetivos da doutrina espírita? Então a gente lê ali com Kardec também, Livro dos Médiuns, o objetivo essencial é o nosso melhoramento, né? E é para alcançardes, ele diz, que é permitido aos espíritos iniciarmos na vida futura, oferecendo-vos exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos saudade sentireis daqueles em que estáis agora. Em suma, este é o objetivo atual
da revelação. Está em Livro dos Médiuns, 292, perguntas sobre a destinação dos espíritos, segunda parte, capítulo 26, né? E a gente ouve de Valdo aqui também qual é o principal objetivo do Espiritismo em relação a nós encarnados, já que é uma doutrina dos espíritos. Eu achei essa questão muito interessante. Qual é o principal objetivo do Espiritismo em relação a nós encarnados, já que é uma doutrina dos espíritos? Ele responde: ensinar que o estado de carne é transitório e que retornaremos à erraticidade, ou seja, mundo espiritual. A nossa conduta de hoje é fruto do comportamento do passado. A nova vida de amanhã será conforme o procedimento no presente. Somos herdeiros de nossos atos. Pode passar. Aí nós temos de novo, clica mais uma vez, Zeneto, só para mostrar. Então eu achei esse slide muito interessante por essa abordagem que nós vamos aprendendo, isso vai ser visto melhor também, que o Livro dos Espíritos, ele dá origem aos outros 4 livros. Então nesse slide nós vemos quais são as questões, né? A Gênese, de 1 a 329, o Livro dos Médiuns, de 360 a 610, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 614 a 919, e aqui o Céu e o Inferno, de 920 a 1019. Então, a partir dessas questões, né, elas foram ampliadas na outra obra. Pode passar. Bom, aqui nós vamos pincelar, né, também, mas para ficar na nossa mente, pode ir colocando. Esses são os principais pontos, calma aí, Zé, da doutrina espírita. Então, a existência de Deus, esses são os princípios norteadores da doutrina, os chamados princípios básicos. Existência de Deus, pluralidade das existências, né? Então, reencarnação, a pré-existência e persistência eterna do espírito, então a existência e sobrevivência do espírito, pode ir. A intercomunicação entre encarnados e desencarnados, então os espíritos se comunicam conosco. Recompensas e penas como consequência natural dos atos praticados, então lei de causa e efeito ou de ação e reação, né? Progresso infinito, evolução, comunicação universal entre os seres. Pode clicar mais uma vez. Aí a gente lembrando uma dica que o Calci nos deu uma certa vez, quem lembra dessa dica aqui? Pra gente se lembra mesmo? Então, essa dica aqui ajuda-nos para que nós nos recordemos quais são os princípios sem ficar lá assim pensando neles, né, toda a vida. Como é que a gente pensa? Quando você for perguntarem para você quais são os princípios da doutrina espírita, você se lembra de sorvete. Qual sorvete que você gosta? Mas você não pode gostar de qualquer um, você tem que gostar de sorvete de creme, certo? Então ali vai ser, o que é o de creme? O D é de Deus. O E é de existência dos espíritos. O C é de comunicabilidade dos espíritos. O R é de reencarnação. O outro E é de evolução. O P, o M é de pluralidade dos mundos. Aí a gente pega o Mzinho lá do mundo. Pluralidade dos mundos habitados, né? Lei de causa e efeito, e aí lei de causa e efeito, aí é o E, lei de causa e efeito. Então ficam diferentes, assim, só a pluralidade dos mundos habitados, porque a gente pega o M, e lei de causa e efeito, que a gente pega o Ezinho entre eles. Então a gente vai lembrar que é de creme, né? E vai lembrar quais são os princípios da doutrina espírita. Finalizando, nós apresentamos, pode passar, Zé. Que aquele nãozão lá nos ensine que espiritismo e espiritualismo são coisas diferentes. Espiritualismo é tudo aquilo que não é materialismo. Então, se você acredita em qualquer coisa além da matéria, você é espiritualista.
Mas nem todo espiritualista é espírita, porque nas práticas espiritualistas nós vamos encontrar muitas dessas. Quem assistiu o Congresso Espírita agora viu que o Divaldo explicou muito bem a distinção entre espírita e espiritualista, não falando só de religiões de afrodescendentes, não. Ele falou de outras religiões orientais até. O que eles acreditam que não acreditam no que a doutrina espírita ensina. Então a doutrina espírita não adota, deixa eu ir lá que eu vou lendo aqui por aqui, fica melhor. Paramentos ou quaisquer vestes especiais, beber vinho ou qualquer bebida alcoólica durante as práticas ou em qualquer circunstância, incenso, mirra, fumo ou substâncias outras que produzam a fumaça, altares, imagens, andores, velas e quaisquer objetos materiais como auxiliares de atração pelo público, hinos ou cantos em línguas mortas ou exóticas, só os admitidos na língua do país. Então, se a gente vê, tem alguma coisa em inglês que se canta, tem alguma música, na doutrina espírita, o